Muito bem. Desafios atuais para um cristianismo antigo. E hoje nós vamos falar sobre o desafio da secularização. O que é a secularização? É quando o modo de vida dos pagãos passa a ser o meu modo de vida. É quando o modo de vida das pessoas que não têm Deus, ou que elegeram um ídolo para ser o seu Deus, quando o modo de vida delas se torna o meu modo de vida, eu estou sendo secularizado. Eu estou deixando aquilo que é sacro, aquilo que é bíblico, para adotar um outro sistema de vida que é secular, é fora da igreja. É externo à fé cristã, é pagão. Isso aconteceu muitas vezes na história, e especialmente nos nossos dias está acontecendo de forma sistemática. O modelo de vida que nós aprendemos dos nossos pais crentes está sendo abandonado por seus filhos. O modelo de vida que nós aprendemos da igreja da última geração está sendo abandonado pela igreja da geração atual. O modelo de vida dos cristãos, das nações mais antigas, dos continentes mais antigos, está sendo abolido. E tradições que são próprias do cristianismo, porque tem sua fonte nas escrituras, estão sendo perseguidas no mundo dos nossos dias, no mundo do nosso tempo. E essa secularização cada vez mais presente na nossa rotina, na nossa vida, está de alguma maneira minando a fé dos cristãos e esfriando o cristianismo e a fé cristã em muitos lugares. Por exemplo, a Europa hoje é considerada um continente pós-cristão. Coincidentemente, é também chamado de uma época da pós-verdade. Por que será que o continente que é pós-cristão está abraçando uma filosofia da pós-verdade? Essas coisas provavelmente estão conectadas. Uma vez que a fé cristã é aquela que abraça as escrituras, que são para nós o firme fundamento da verdade. Então veja, o que tem acontecido no mundo é que todos aqueles que estão abraçando essa cultura progressista moderna, eles estão abandonando as tradições cristãs e os postulados bíblicos. A Bíblia tem deixado de ser, para muitas pessoas, a base de fé, tem deixado de ser a lei normativa de Deus para a nossa vida. Aquilo que determina o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Aquilo que é a régua que estabelece o que é certo e o que é errado. A régua que limita o que é verdadeiro e o que é falso. Quando as escrituras são questionadas e colocadas à parte no poder decisório das nossas ações, então nós estamos dentro de um contexto de secularização. O contexto de Daniel pode ser usado para que a gente exemplifique isso. Por quê? Porque Daniel foi tirado da sua terra quando ele ainda era um adolescente. E ele foi levado para uma nação que não era uma nação chamada povo de Deus. Lembra, ele fazia parte da nação de Judá, que é povo de Deus, é uma nação exclusiva do Senhor. Eles receberam a lei de Deus, eles receberam os profetas, eles tiveram os sacerdotes, eles tiveram as revelações de Deus, eles tiveram os patriarcas, eles tinham todos esses privilégios e eles tinham todo esse conteúdo que hoje nós lemos aqui no Antigo Testamento. Era daquele povo, povo exclusivo de Deus. Deus se relacionava com eles, Deus vencia suas batalhas, Deus os livrava da morte, Deus realizava feitos tremendos e mostrava sua glória no meio daquela nação. Mas numa época em que essa nação abandonou ao Senhor e adorou outros ídolos, Deus permitiu que esta nação fosse sequestrada por impérios que estavam surgindo na época, especialmente o Império Babilônico. E uma das táticas do imperador Nabucodonosor era sequestrar os jovens que eram das famílias nobres do país ou do estado que eles conquistavam. Esses adolescentes eram levados para a sua corte e eles eram aculturados dentro da cultura babilônica, e depois eles eram colocados como representantes, como governadores em nome do império, e por serem conterrâneos, por serem daquela terra, Nabucodonosor, ele fazia com que as pessoas não levantassem, não começassem uma revolução, uma revolta, porque quem estava liderando a nação eram os próprios filhos da nação, mas em nome da Babilônia. Era uma maneira dele conter o ímpeto das nações dominadas de tentar se libertar. Daniel, junto com outros tantos, centenas de jovens da mesma idade, foram levados para a Babilônia. E o que eles encontraram lá? Eles encontraram lá o que a gente chama, e o que eu estou chamando aqui, de um contexto secular.
Não havia adoração ao Deus de Israel. Não havia adoração ao verdadeiro Deus. Não havia nenhum tipo de respeito pelas leis que Deus havia dado, pelos mandamentos, por exemplo, dados através de Moisés. Não havia esse comprometimento com o culto a Deus. Não havia um comprometimento com uma vida devocional. Não havia um comprometimento com uma vida de reconhecimento que estamos diante da beleza, da face do nosso Deus. Os homens viviam sempre considerando que eles estavam diante da face do imperador, mas nunca pensavam que eles estavam vivendo diante da face de Deus. E uma das coisas que move o coração crente, o coração de alguém que teme a Deus, a servir a Deus, é o reconhecimento constante de que eu não devo fazer as coisas para agradar os homens, mas eu devo lembrar sempre que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e Deus me vê. E tudo que eu faço, seja aqui dentro da igreja, seja na minha casa, ou seja no meu trabalho, ou seja na escola, eu estou fazendo diante dos olhos de Deus, eu estou diante da face do meu Deus. Isso é chamado, dentro da teologia, de corem Deo. Eu estou sempre diante da face de Deus. E o reconhecimento de que eu estou diante da face de Deus deve me levar a uma vida de integridade, deve me levar a uma vida de adoração, a uma vida humilde, a uma vida de reconhecimento que eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E eu devo fazer aquilo que agrada ao meu Deus. E eu devo evitar aquilo que o meu Deus odeia. E então, quando estes jovens eram levados para a Babilônia, eles chegavam lá e eles estavam dentro de uma cultura que não tinha isso. Uma cultura que temia tão somente o imperador e mais ninguém. E então aquilo que o imperador aprovava, eles também aprovavam. Se o imperador aprovava orgias, eles praticavam orgias. Se o imperador era imoral, eles viviam na imoralidade. Se o imperador adorava um ídolo como Baal, eles adoravam a Baal. Era uma sociedade absolutamente secular e extremamente influenciada pelo poder do imperador. Pois bem, de tantos jovens judeus que foram levados para a Babilônia, nós temos a notícia de Daniel e de 3 amigos que se mantiveram fiéis a Deus e que não se secularizaram, não abraçaram a cultura e o modo de vida dos pagãos. E portanto Daniel, sempre que nós formos falar de secularização, ele é um grande exemplo para falarmos sobre isso, porque ele é alguém que venceu uma cultura inteira. Às vezes a gente pensa assim, mas pastor, como é difícil lidar contra uma cultura, contra uma sociedade inteira. E todas as vezes que a gente pensar na grandiosidade que é esse desafio, nós devemos lembrar da vida de Daniel, que diferente de nós que somos livres dentro do nosso país, ele era um escravo. Ele era sequestrado do seu povo, e ainda assim, confiando em Deus, ele foi fortalecido para não se secularizar dentro de uma sociedade completamente secularizada. E aí nós encontramos, especialmente no capítulo 6, uma dessas histórias contadas sobre a vida de Daniel, que ele mesmo conta, e ele conta isso exatamente para fortalecer a fé de outros que estivessem passando pela mesma situação dele. E aqui nós encontramos Daniel já com 80 anos de idade, ele é idoso já. E aos 80 anos ele tinha construído, pela sua fidelidade a Deus, uma reputação. E que reputação era essa? A reputação de ser um homem excelente. Por quê? Porque Nabucodonosor confiou nele, porque ele foi um homem íntegro e fiel a Deus acima de tudo, e depois a pessoa que tinha autoridade sobre a vida dele, que era Nabucodonosor. Em todo momento, ele disse as verdades que precisavam ser ditas para Nabucodonosor. Quando todos o adulavam e quando todos mentiam para ele, Daniel teve a coragem de dizer a verdade para ele. E não por menos é que Daniel foi um agente político na Babilônia importantíssimo, usado por Deus em vários impérios. Dentro do império de Nabucodonosor, depois nos dias de Belsazar, depois nos dias de Ciro. Ele foi de grande influência naquela nação por causa da sua fidelidade a Deus e da sua resistência de não se secularizar. Os nossos dias são dias que carecem de crentes assim, de uma igreja assim. E novamente nós temos um desafio atual para um cristianismo antigo, mas esse desafio de atual, ele não tem nada. Embora se fale muito disso nesses dias, como algo que surgiu de repente, e que tem sido um grande desafio para a igreja e o povo de Deus sempre tiveram que lidar com esse desafio da secularização. O desafio de entender que não somos nós que temos que nos parecer com o mundo, para que a gente possa de alguma maneira dialogar, conversar, falar de Jesus para esse mundo, mas é este mundo que precisa entender que como testemunhas vivas do Senhor Jesus, nós não vamos abraçar a maneira deles se comportarem.
Mas nós temos sim que ser luz no meio desse mundo. No mundo em que as pessoas estão cada vez mais corrompidas, cada vez mais falsas, cada vez mais mentirosas, nesse mundo é que nós precisamos ser verdadeiros, íntegros e honestos. E é isso que nós vamos aprender com Daniel. A história eu já contei para as crianças e vocês ouviram. O que acontece é que, diante de toda a desonestidade e corrupção daqueles homens que estavam ali em torno de Dario, um rei nomeado por Ciro para tomar conta da Babilônia, diante da corrupção daqueles homens, Dario se viu na necessidade de contratar alguém que pudesse superintender os seus 120 prefeitos. E aí ele vai atrás desses homens, ele fica sabendo, olha, tem um homem aqui que é incorruptível na nossa sociedade. Ele não teme e não adora os nossos deuses, ele adora o Deus dele, o Deus que ele serve desde quando ele era criança, antes de vir para cá. E ele sempre foi fiel a Deus, ele é fidelíssimo. E a mesma fidelidade que ele tem com o Deus dele, ele tem nos negócios dele. E isso é muito interessante, muito característico de alguém que é crente. Alguém que é crente e realmente fiel ao Senhor, ele é fiel a Deus e ele é fiel naquilo que ele faz também. Porque a característica do seu relacionamento com Deus extravasa para o seu relacionamento com as outras pessoas. E então Dario manda chamar Daniel. E logo quando ele chega para comandar aquele grupo junto com outros 3, ele se destaca ao ponto que o texto diz que Dario estava a ponto de colocá-lo acima de todo o reino. Ou seja, Dario estava pensando no seguinte, olha, não apenas ele vai comandar esses 120, mas eu vou colocar ele para comandar tudo. É melhor para o rei, imagina, o rei ia lá curtir a vida dele de rei e deixar que Daniel administrasse tudo. Veja a competência desse Daniel e veja como Deus o usava naquela sociedade secularizada e corrupta. O que nós vamos observar então, dentro desse capítulo, são alguns confrontos entre aquilo que é próprio de alguém que teme a Deus e aquilo que é próprio de alguém que está numa sociedade secularizada. O primeiro confronto que nós vamos ver aqui é o confronto entre integridade e corrupção moral. Veja, qual era o diferencial de Daniel? Era que ele era um homem honesto, que ele era um homem excelente. Ele era um homem de uma só cara, ele era íntegro, e o resultado disso é que quando este homem íntegro foi colocado dentro de uma administração pública, logo ficou evidente a imoralidade e a desonestidade e a corrupção daqueles outros seus companheiros. E isso é inevitável. Você não percebe o quanto uma água é turva, até que você coloque um copo de água cristalina ao lado. E aí você perceberá. Você não percebe o quanto uma camisa branca está encardida até o dia que você compra uma camisa branca nova. Aí você percebe o quanto ela está encardida. A gente não percebe o quanto nossa casa está penumbre até o dia que você troca de lâmpada e põe uma lâmpada nova. E aí você vê que você estava no escuro há muito tempo e não tinha percebido. O que um verdadeiro cristão é dentro de uma sociedade corrupta é exatamente isso. A honestidade, a integridade de um verdadeiro cristão denuncia a sujeira e a corrupção daqueles que não são tementes a Deus. Por isso que o grande plano de Satanás é secularizar a igreja. Porque a igreja, enquanto um povo que teme ao Senhor, um povo íntegro de coração, ela é um farol, ela é uma luz que denuncia a corrupção ao seu redor. Quando a igreja fica secularizada, a igreja deixa de brilhar a luz de Cristo, deixa de mostrar a integridade do povo de Deus, deixa de ser uma igreja que ilumina as trevas, e o resultado é que grandes trevas isso será. O impasse que aconteceu nos dias de Dario é que de repente um homem apareceu, e esse homem era íntegro, porque ele não estava aculturado, mas ele temia a Deus. Ele lia e estudava as Escrituras todos os dias. Ele orava 3 vezes ao dia diante do Senhor. Ele falava com Deus. Ele abria as janelas do seu quarto. Ele voltava o rosto para Jerusalém, a sua terra, o lugar onde estava o tabernáculo do Senhor. E em direção àquele lugar ele orava, ele clamava, ele falava com Deus. O que acontece é que, na sequência do texto, a partir do verso 4... os sátrapas começaram a procurar alguma coisa para desacreditar Daniel, porque ele era um incômodo, porque uma luz quando brilha mais forte, ela incomoda os outros. Tem um ditado na nossa
cultura aqui brasileira que um prego que se desponta é martelado. Um vidro, quando está sem nenhuma mancha, logo aparece alguém querendo colocar uma digital. Porque tudo que é limpo denuncia o que é sujo. E então eles começaram a procurar alguma desonestidade, alguma coisa errada na vida de Daniel. E o que é surpreendente no texto é que eles não encontraram coisa alguma. Não havia nada na vida de Daniel, na reputação dele, não havia nada no caráter dele, não havia nada no seu cotidiano, não havia nada no seu trabalho, não havia nada naquela história dele, que era uma história de mais de 60 anos de serviço ali na Babilônia. Não havia nada para dizer contra Daniel, nada que o desabonasse. Irmãos, como isso daqui nos chama a refletir sobre a importância de uma vida íntegra, de uma vida de alguém que realmente está em Deus, teme a Deus e obedece a Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Aqueles homens viram diante deles o oposto do que eles eram. Daniel não se secularizou, e por causa disso, no seu temor a Deus, na sua obediência a Deus, ele viveu de forma íntegra. O verdadeiro cristianismo nos chama para isso. O Salmo de número 15 diz: quem habitará no teu lugar santo, Senhor? Quem habitará no teu santo monte? E a resposta vem da seguinte forma: o que é íntegro. É a primeira palavra. Por quê? Porque o cristão, ele não pode ser alguém de duas caras, de duas opiniões, ou de dois modos. Ele tem que ser o mesmo da igreja, ele tem que ser o mesmo na segunda-feira, ele tem que ser o mesmo no trabalho, ele tem que ser o mesmo na escola, ele tem que ser o mesmo nos amigos, ele tem que ser o mesmo em casa, ele é íntegro. Você fala: pastor, esse negócio de secularização não tem nada a ver comigo, eu sou um crente, estou ali firme. Bom, peraí, sabe como a gente testa se a gente está secularizado? Basta que a gente faça uma confrontação. E para confrontar, você pode pedir a ajuda dos seus amigos mais próximos. E diz assim: olha, quando você me vê na igreja e quando você me vê no trabalho, você nota alguma diferença? Não, peraí, na igreja você é todo certinho, tal, não fala palavrão. Mas aqui no trabalho, rapaz, está louco. Se você não me fala aqui que você é crente, eu não sabia que você era. Isso é secularização. É quando nós nos amoldamos a essa farsa que é a vida dos homens sem Deus, que dentro de casa parece um marido excelente, mas quando sai é aquele devasso imoral que mexe com todas as mulheres e que inclusive procura outras mulheres para os seus relacionamentos. É aquele jovem que vem na igreja, lê a Bíblia, faz bela oração, canta e toca, mas quando sai daqui se afunda na pornografia e na prostituição. Isso é secularização. É aquela mesma boca que aqui louva e exalta o nome do Senhor, cantando músicas que são sacras, e ao sair daqui canta outras músicas, e não que seja proibido cantar música que não seja cristã, mas canta músicas que são deploráveis. Por quê? Porque atacam a santidade de Deus. E olha que nas músicas que estão espalhadas por aí, infelizmente, existem muitas assim, que abraçam ideologias políticas que são anticristãs, que defendem com unhas e dentes ídolos de uma geração, ídolos pop de uma geração, que se declaram anticristãos, que se declaram a favor de coisas como aborto, que é assassinato. Isso é secularização. É quando você começa a achar normal aquilo que a Bíblia chama de pecado. Daniel era chamado de um homem excelente, por quê? Porque ele não negociou o que ele acreditava. E olha que ele não teve 40 anos de igreja para aprender isso. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele era um adolescente. Ou seja, na sua adolescência ele já tinha aprendido o suficiente para se manter íntegro. E é óbvio que ao longo da vida ele foi estudando. Então veja, numa sociedade secularizada, a integridade de um cristão necessariamente vai entrar em conflito com a corrupção moral dessa sociedade. Segundo, numa sociedade secularizada, a fé em Deus, ela vai se chocar com as trapaças e as intrigas humanas. E Daniel nos mostra aqui a sua fidelidade a Deus. A trapaça proposta pelos sátrapas foi a seguinte: eles foram lá do lado de Dario e dizer: Dario, você quer consolidar o reino? Você quer que todo mundo te obedeça? Isso 120 vereadores lá. Você quer que todo mundo te obedeça? Então vamos fazer o seguinte: olha, aqui tem gente de tudo enquanto é canto do mundo, então nós precisamos unificar esse povo todo em torno de você. Vamos colocar uma lei aqui, que durante os próximos 30 dias, ninguém pode adorar nenhum outro Deus,
senão a você somente. Você tem que ser a divindade adorada por esse povo. Todos devem adorar a você, todos devem te buscar, todos devem fazer orações a você. Ninguém além de você deve receber culto. Dario gostou da ideia. E Dario, talvez por alguns instantes, até por não conhecer muito bem Daniel, que ele era um rei novo ali naquela região, ele sancionou a lei, e ele sancionou segundo um decreto lá, que era o decreto dos medos e dos persas. Uma vez que uma lei é sancionada, nem o próprio sancionador da lei pode revogá-la. E aí os sátrapas só ficaram esperando, porque se tem uma coisa que eles descobriram sobre Daniel, é que ele tinha este hábito de orar 3 vezes ao dia com a janela aberta. E esse hábito dele orar com a janela aberta dizia respeito às coisas que ele esperava e o lugar para onde estava voltado o coração dele. Ele abria a janela e voltava-se na direção de Jerusalém, porque lá estava o templo que ele adorava a Deus. O coração dele estava em Deus, e por 3 vezes ao dia, pelo menos, ele se voltava para aquilo que atraía o seu coração, e adorava e falava com Deus. Quando esses sátrapas tramaram isso, e aquela lei foi sancionada, o que ficou ali estabelecido é que a fé de Daniel passaria a ser testada. Não apenas a sua reputação e a sua moralidade, mas agora a sua fé. E o que aconteceu é que no primeiro dia, imagine que talvez tinha uma plateia lá na praça onde Daniel morava, ou na rua, esperando para ver se a janela iria abrir. Daniel poderia ter usado a sabedoria dos homens, né, e pensado assim: não, eu vou aqui orar de janela fechada, eu vou continuar virado para Jerusalém, mas não vou abrir a janela. Podia ter feito isso. Talvez se fosse nós, pensaríamos assim, né? Para que eu vou criar confusão? Mas Daniel vai lá e abre a janela, e ele começa a orar e a falar com Deus, como ele fazia todo santo dia naquele lugar. E então aqueles homens se enfureceram e foram atrás do rei e disseram ao rei: rei, nós descobrimos uma coisa errada. Enquanto nós todos estamos querendo consolidar a sua realeza, o seu domínio, o seu trono, para que seja um trono estável, tem um dos seus líderes, um dos seus chefes, alguém que foi nomeado por você, que age pelas suas costas e trai os seus mandamentos. E então, quando Dario ficou sabendo da acusação contra Daniel, o próprio Dario no seu coração se comoveu e percebeu o que havia acontecido. Mas o que para nós fica estabelecido é que, numa era secular como a nossa, e como aquela dos dias de Daniel, é imprescindível que nós continuemos a nos comportar conduzidos pela nossa fé em Deus. Porque nesse tempo o que está em jogo é exatamente a nossa fé em Deus. Não tenham dúvida, o que essa sociedade secularizada quer atingir na igreja é a nossa fé em Deus. O que essa sociedade quer atingir é a nossa fidelidade e dependência a Deus. E nesse momento então é imprescindível que nós imitemos a Daniel e mantenhamos a nossa fé em Deus inabalável contra todas as maldades, as tramóias e as trapaças deles. Por causa de tudo que tem acontecido no mundo, não são poucas as teorias de conspiração que a gente ouve todos os dias. Algumas fazem muito sentido, e talvez nós nunca cheguemos a saber se elas são de fato alguma coisa fundamentada e real, mas as tramas são muitas, as teorias são muitas. Mas se tem uma coisa que não é teoria da conspiração, e que está presente, especialmente nos nossos dias, é que esse mundo inteiro, ele trama e ele sente ódio do cristianismo. Nós vivemos numa era anticristã, como nunca antes nós vivemos. Tudo nesse mundo funciona às avessas do cristianismo. O cristianismo é perseguido em vários lugares do mundo de forma violenta, brutal. Em outras partes ele é perseguido de forma sistemática e sutil, como acontece no nosso país. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo que a Sibeli estava me mostrando de um casal que estava sendo cancelado e enxovalhado na internet. Por quê? Porque no dia dos namorados eles fizeram um videozinho dizendo assim: olha, nós somos um casal heterossexual, cristão,
E tem aí alguma empresa a fim de patrocinar a gente? Porque empresa para patrocinar casal homossexual e essa lambança toda que existe no mundo, está assim, ó. Mas qual empresa, inclusive eu falo até a empresa dos nossos irmãos cristãos, qual empresa está disposta a levantar uma bandeira a favor do casamento heterossexual? Qual empresa, de cristão ou não cristão, está disposta a levantar uma bandeira anti-aborto? Nós estamos numa sociedade que prega a abolição do cristianismo, de tudo que é fundamental da nossa fé. Nesta era secular, é imprescindível que nós, como igreja do Senhor Jesus, exercitemos a fé, orando, falando de Deus, lendo a palavra de Deus, postando, para quem gosta de postar, postando a palavra de Deus. Quem ainda tem coragem de postar uma foto orando? Se Daniel não tivesse sido um homem de fé, cheio de coragem, ele teria transgredido, ele teria secularizado, junto com tantos amigos dele que se secularizaram naquela época. Mas Daniel se manteve firme, e assim como a integridade de um filho de Deus prevaleceu contra a imoralidade dos homens daquele tempo, a fé de Daniel, a fé em Deus prevaleceu contra as tramóias daquele povo. E não tenha medo, nós vemos aí, assistimos o cenário político, tanta mentira sendo contada todos os dias, mas não tenha dúvida, aqueles que temem a Deus e que são fiéis a Deus, sejam eles quais forem, sejam eles minoria, eles vão prevalecer, porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é quem nos sustenta. Foi o Senhor que sustentou Daniel ao longo de toda a sua vida lá, sozinho numa nação completamente secularizada, e é o Senhor que continuará a nos sustentar hoje. Quando alguém fala para mim, olha, um cristão não pode entrar na política, eu digo, é exatamente o contrário, o cristão precisa entrar na política. Ah, mas ele vai se corromper. Não vai, se ele é cristão de verdade, ele não vai. O problema é que tem muita gente lá que diz que é cristão, mas não suporta ver um apelo secular, que ele abandona a fé e abraça o secularismo. Mas cristãos verdadeiros, eles precisam subir em lugares altos, porque foi isso que Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. O que adianta o sal ficar dentro do saleiro, ou você pegar uma lâmpada e acender debaixo de uma cama? A lâmpada precisa ser colocada num lugar alto, para quê? Para que ela possa iluminar, para que ela possa denunciar o erro. E nós precisamos de cristãos em lugares altos, para que eles sejam luz no meio dessas trevas. O que muito me assusta é que no nosso tempo, infelizmente, a secularização tomou conta, inclusive das igrejas, de tal forma que nós encontramos e vemos homens tementes a Deus ascendendo a cargos de autoridade na nossa nação, e o povo cristão são os primeiros que começam a bater e atacar pedra. São os cristãos. Há quantos anos nós oramos e pedimos a Deus lideranças que sejam tementes a Deus, que sejam crentes, não importa de qual denominação, mas que pelo menos sejam cristãos. E quando Deus nos dá lideranças cristãs, nós fazemos o quê? Nós começamos junto com o mundo secular a bater. A não ser que você tenha um dossiê em casa com provas. E aí, se você tem, eu sugiro que você saia do Facebook e da internet e você vá procurar uma corte para provar as coisas que você acha que tem. Caso contrário, ore por quem teme a Deus, porque é seu irmão, é meu irmão. Nós estamos numa era secular, e nesta era nós precisamos de homens que temam a Deus, de mulheres que sejam tementes a Deus, que tenham um coração cheio de fé, que tenham coragem de enfrentar as tramóias, as intrigas de gente corrupta e decaída que não tem Deus. Daniel foi assim, com a graça de Deus, ele suportou. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o poder de Deus versus a autoridade daqueles homens. E o que Deus fez com o seu poder? Deus tapou a boca dos leões. E é interessante que Dario, antes de lançar Daniel na cova dos leões,
Dario estava com o coração apertado, porque Dario gostava de Daniel. E ao lançá-lo na cova dos leões, Dario disse: Daniel, que o teu Deus, o Deus a quem você serve incessantemente, que esse Deus te livre da boca dos leões. E no outro dia, antes do horário de abrir lá a cova para ver o que tinha acontecido, o que tinha sobrado de Daniel, Dario foi logo cedo de madrugada e disse: ó Daniel, eu não consegui dormir. E ele faz uma pergunta: acaso Deus a quem Daniel serviu ao longo de toda a vida foi capaz de o livrá-lo da boca dos leões? E Daniel lá de dentro responde: viva o rei para sempre. Estou aqui, estou vivo. Eu queria ser uma formiguinha para ver a cara dos sátrapas. Queria ver a cara daqueles 120 malandros, daqueles 120 corruptos que estavam lá. E olha que lá era pouco, né? Comparado com Brasília, 120 corruptos não faz nem cócega. Mas eu queria estar lá para ver a cara deles. E aí quando Daniel saiu, pensa na coragem que veio em cima de Dario. Quando Dario viu Daniel vivo, agora traz esses 120 para cá. Vamos tratar desses camaradas aí. Vamos ver. Agora é o poder de Deus que livrou Daniel contra a autoridade e a sagacidade desses homens aí. Vamos ver como é que esse negócio vai ser agora. E aí você pode observar, no verso 22, Daniel diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E aqueles leões que passaram a noite inteira vendo Daniel, mas lambendo os dentes, ficavam com a fome danada, não deixaram nem essas pessoas chegarem ao fundo da cova, mas eles já se apoderavam e esmigalhavam os seus ossos. Então o rei decretou aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Tá bom para você? Isso aqui foi um rei secular que escreveu, por causa do que Deus fez na vida de um homem que temia a Deus, que tinha fé em Deus e que confiava em Deus acima de todas as coisas. A vitória do Senhor é evidente, não é a vitória de Daniel, mas é a vitória do Deus de Daniel. Por isso que esse rei claramente diz que o Deus de Daniel deveria ser temido e os homens deveriam tremer diante desse Deus. Irmãos, se hoje homens vilipendiam sobre o nome de Cristo, se nos nossos dias nações, sociedades se levantam e dizem todo tipo de asneira e falam todo tipo de bobagem a respeito do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, boa parte disso que eles fazem é consequência do mau comportamento nosso como cristãos. É um exemplo triste e duro, mas uma década atrás, mais ou menos, um jornal francês ousou fazer uma piada com um ídolo de uma nação muçulmana. Vocês lembram o que aconteceu? Um ídolo de uma religião monoteísta, como o cristianismo, uma nação muçulmana. E o que eles fizeram? E antes que alguém venha tentar me cancelar aí, dizer que eu estou fazendo apologia à violência, não estou falando isso. Eu estou citando um exemplo para mostrar para vocês o quanto uma religião que não é nem a religião cristã, leva a sério o nome do seu Deus. E aqui no nosso país nós somos cerca de 35% da população, e nós temos aceitado humoristas de quinta categoria, pintando e bordando com o nome do nosso Senhor Jesus.
escolas decadentes, patrocinadas por bicheiros, corruptos, bandidos, ladrões, de traficantes, escolas de samba patrocinada por traficantes. Se quiser eu repito pela terceira vez. E nós temos simplesmente nos calado enquanto essa turma aí bagunça com o nome de Jesus Cristo. A gente não sobe uma hashtag, a gente não levanta uma faixa, e se brincar a gente não faz uma oração diante de Deus, como Davi fazia muitas vezes, uma oração precatória, pedindo: Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai conter a sua justiça contra esses que maldizem o nome do teu Filho? Irmãos, nós temos que amar tanto o nome do nosso Senhor Jesus, amar tanto o nosso Deus, que nós estejamos dispostos a perder a nossa própria vida por amor ao nome de Cristo. Novamente estou dizendo, isso daqui não é para você sair por aí cometendo algum tipo de violência, não é isso. Mas é com prudência, com firmeza, com fé, com integridade e com autoridade do nome de Cristo Jesus, denunciando a mentira e anunciando a verdade. Não, nosso Senhor Jesus, Ele não foi homossexual. Não, nosso Senhor Jesus, Ele não era um transexual. Não, nosso Senhor Jesus não era a favor desse amor fácil, desse evangelho fácil que pregam por aí, que não exige nenhum tipo de mudança, que não exige nenhum tipo de compromisso, mas que tão somente diz: vem aqui e fica aqui do jeito que você está. Você pode continuar se lambuzando com o pecado, eu te amo a si mesmo. Não é esse o evangelho. Jesus acolheu as pessoas e ao despedi-las ele dizia: vai, não peques mais. Ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas ele dizia: tomai sobre vós o meu jugo. Ele é suave, ele é leve, mas você tem uma cruz para carregar. Quem não toma a sua cruz e segue-me não é digno do meu reino. Então não é um evangelho fácil e barato. A igreja e os braços do Senhor Jesus estão abertos para receber quaisquer pessoas, vindas de onde vierem, com os pecados que tiverem, mas elas são chamadas a uma transformação de vidas. E o cristianismo não é essa religião água com açúcar que estão ensinando por aí, que se dilui no meio de qualquer cultura secularizada. O cristianismo é uma religião exclusivista, que proclama que a salvação é única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o cristianismo chama a mudança de vida. Portanto, numa era secular, nós precisamos olhar para esses grandes vultos da história, que foram capacitados e usados por Deus para serem uma luz no meio das trevas, como foi Daniel. Íntegro, honesto, cheio de fé e com confiança no poder de Deus. E Deus usou, Deus mudou Nabucodonosor através da vida de Daniel. Deus mudou a vida de Dario através da vida de Daniel. E nós estamos falando de reis e imperadores, mas imagine quantas outras pessoas foram mudadas e tocadas pela vida de Daniel. E aí eu vou contar uma história para vocês, para encerrar, para você perceber quão longe vai a influência de um homem temente a Deus, que não se seculariza. Vocês já ouviram a história do nascimento de Jesus, e sabem sobre sabem sobre magos do Oriente, que vieram visitá-lo, trazendo-lhe ouro, incenso e mirra do Oriente. Sabe qual é o Oriente em relação a Belém, que foi onde Jesus nasceu? O Oriente é a Babilônia. E sabe por que esses magos vieram do Oriente ali para a Babilônia? Porque alguém os fez saber lá na Babilônia que um Messias nasceria. Sabe quem foi que recebeu profecias a respeito da vinda do Messias? Daniel, que recebeu essas profecias.
Sabe quem foi que passou pela Babilônia, que pode ter deixado escritos que anunciavam que iria acontecer lá em Belém? O único foi Daniel. Então, se esses magos vieram do Oriente procurar o bebê recém-nascido, o rei dos judeus, o filho de Deus que havia nascido, se eles vieram, é porque um dia teve um homem lá, que não se secularizou, e ensinou a verdade no meio deles. Quase 5 séculos depois, aquilo que ele disse se cumpriu, e esses magos do Oriente vieram prestar adoração a Cristo, porque desde o passado, alguém lá no meio ousou confiar em Deus e anunciar a verdade. A minha pergunta é: como estarão os cristãos de daqui 400 anos, se eles dependerem única e exclusivamente do nosso testemunho hoje? Eu não sei se Deus vai permitir que essa terra ainda tenha 400 anos de história, não sei. A volta do Senhor Jesus pode ser amanhã ou pode ser daqui 500 anos. Mas a minha pergunta é: como estará o cristianismo em Assis daqui 400 anos se Cristo não voltar? Qual o legado que nós vamos deixar? Será que Assis estará igual à Europa, pós-verdade, absolutamente secularizada? Um continente chamado de um continente pós-cristão, porque o cristianismo morreu lá? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Pelo menos 3 magos, naquele Oriente, 4 séculos depois, sabiam a história de Cristo, por causa de Daniel. A questão é: quantos ainda saberão sobre Cristo, nos próximos 40 anos, por causa de nós? Por isso que o secularismo é um desafio hoje, e nós precisamos dar testemunho de integridade, de fé e do poder de Deus, hoje, nos nossos dias. E eu quero convidar você nesse momento para que nós oremos e peçamos juntos a Deus que Ele nos ajude. É óbvio que Daniel não era o que ele era por suas capacidades físicas e humanas, pelo seu intelecto. Daniel era o que ele era porque o Espírito Santo estava capacitando a ser honesto, capacitando a ter fé, enchendo o seu coração de fé. Ele era o que ele era porque o Espírito Santo estava o sustentando e porque Deus estava o guardando com seu poder. Mas a informação mais importante para nós é que o mesmo Espírito habita no meu e no seu coração. Estamos numa sociedade secularizada? Estamos. Mas habita no meu coração e no seu o mesmo Espírito que estava no coração de Daniel, que o ungiu para ser um homem honesto e íntegro no meio daquele povo corrupto, que o encheu de fé para que ele confiasse em Deus e não parasse de orar jamais, e que o libertou dos dentes daqueles leões, e muito mais afiados do que os dentes daqueles leões, o salvou da língua daqueles sátrapas. Que Deus nos ajude, enchendo-nos com esse Espírito, para que nós possamos dar bom testemunho no meio dessa geração corrompida, e não deixemos que a secularização desse tempo nos descaracterize e roube a nossa identidade. Que nós amemos mais o nome de Cristo Jesus do que o nosso próprio nome, e estejamos dispostos a fazer aquilo que for necessário, e que estiver ao nosso alcance, para defender o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para defender e ensinar o que as Escrituras ensinam, a começar pela nossa casa, pelos nossos amigos, nos lugares por onde nós formos. Você não precisa ser inoportuno, nós precisamos sim sermos usados por Deus em cada oportunidade, da maneira certa, com sabedoria e prudência, mas falando a verdade em amor, em todos os lugares, e denunciando o erro, porque eu creio que nós como cristãos estamos calados demais, numa época em que nós precisávamos estar gritando a verdade, nas esquinas, nas praças, a respeito do nosso Deus, e da verdadeira fé em Cristo Jesus. Numa época que nós deveríamos estar nos unindo com aqueles que temem a Deus, nós estamos nos degradando mutuamente, por causa da secularização que tem minado as nossas igrejas. Que Deus nos ajude. Ore por isso nesse momento, eu quero te convidar.
Ó Deus bendito, nós sabemos, ó Pai, que estamos num mundo secularizado, difícil, um mundo pagão, um mundo sem o Senhor, um mundo de confusões e mentiras, o mundo, ó Deus, onde, ó Deus, os homens amam mais a si mesmos, as suas paixões, amam mais, ó Deus, a cultura anticristã do que a si mesmos. E, infelizmente, ó Deus, muitos cristãos estão abraçando, ó Deus, essa cultura que é anticristã. Nossos filhos, ó Deus, estão sendo tentados, seduzidos por esse mundo o tempo todo. Nossas famílias, ó Deus, através de músicas, filmes, através de séries, através de notícias, através de redes sociais, são bombardeadas constantemente com aquilo que é anticristão. E muitas vezes, ó Deus, esse modelo de vida tem moldado o modo de vida do povo do Senhor. E por isso nós clamamos ao Senhor nesse momento. Cada um de nós, ó Deus, é como um Daniel na Babilônia. Cada um de nós é assim. E nesta hora nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que a mesma fé, a mesma devoção, o mesmo amor e o Espírito do Senhor que estava sobre Daniel, que assim esteja sobre a nossa vida, nos ajudando, ó Deus, a sermos fiéis, nos ajudando, ó Deus, a darmos exemplo de excelência, de honestidade, de integridade nessa sociedade. Cura-nos, ó Deus, dos defeitos, dos maus hábitos, daquilo que não é próprio da vida de um crente. Mas anima-nos, ó Deus, fortalece-nos a praticar aquilo que exalta o Teu nome, que glorifica o nome do Teu Filho Jesus. Deus, ajuda-nos, ó Pai. Nós queremos ser realmente sal e luz dessa terra, mas, ó Deus, de jeito nenhum nós vamos ser se nós continuarmos calados, se nós continuarmos aquartelados, se nós continuarmos aculturados. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos coragem, ó Deus, dá-nos ânimo de levantar as bandeiras tão caríssimas da nossa fé. Dá-nos ânimo, ó Deus, de levantar a bandeira de que a Tua palavra é a verdade. E que quem quer viver honesta e integramente nesse mundo precisa conhecer a Tua palavra. Ó Deus, dá-nos coragem de levantar a bandeira do Evangelho, para dizer, ó Deus, que este mundo não pode se auto-salvar, mas somente Jesus pode salvar o homem pecador. Essa história não pode ser redimida por atos humanos. O único que pode redimir a nossa história é o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que redimiu a vida da prostituta Raabe. Foi o Senhor Jesus que redimiu a vida de um perseguidor de cristãos como Paulo. Foi o Senhor Jesus que redimiu a vida de um traidor como Pedro. Foi o Senhor Jesus que redimiu uma vida como a minha e a vida como a de todos os meus irmãos. Foi o Senhor Jesus que morreu na cruz e pagou a dívida que era minha. Ó Deus, ajude-nos a pregar e a ensinar isso para esse mundo, que é somente em Cristo que nós encontramos o perdão, a redenção para os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a levantar a bandeira de alerta da pregação, como a pregação de João Batista: arrependam-se, tem um juízo vindouro vindo por aí, esse juízo é inescapável. E o Senhor nos comissionou como igreja para alertar esse mundo enquanto é tempo. E nós estamos, ó Deus, levantando tantas outras bandeiras, brigando por tantas outras coisas, discutindo por tantos outros assuntos, ó Deus, enquanto o mundo caminha a passos largos para a perdição. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a proclamar esta mensagem de chamado ao arrependimento. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, e invocai-o enquanto Ele pode ser achado. Esta tem que ser a nossa mensagem dia e noite. Portanto, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a sermos semelhantes a Daniel, que incansavelmente não só não se secularizou, como ele conseguiu proclamar esta mensagem e influenciar imperadores, reis, sábios e gente comum na Babilônia, ao ponto, ó Deus, que 4 séculos depois tinha gente lá esperando pelo Messias, porque o Senhor usou um homem, ó
Deus, o grande evangelista John Wesley no passado orou e pediu ao Senhor: dá-me 100 homens que amem mais o Senhor do que a própria vida e que odeiem o pecado mais do que qualquer outra coisa, e eu vou abalar o mundo. Ó Deus, nos nossos dias nós também pedimos, Senhor, será, ó Pai, que existem 100 homens que amem mais o Senhor do que a própria vida, porque se estes 100 homens existirem, este mundo será pequeno para o Evangelho. Portanto, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Nós queremos ser esse povo fiel, excelente, cheio de fé e de confiança no poder do Senhor. O resultado, esse é do Senhor. Se o Senhor quiser nos livrar, está bem. Se o Senhor não quiser nos livrar, que bom, porque nós nos encontraremos com o Senhor. E a Tua palavra nos ensina que estar com o Senhor é infinitamente melhor. Portanto, ó Deus, ajude-nos como igreja a vencer o secularismo e vivermos exclusivamente para a Tua glória e para o serviço do Teu reino. Assim eu clamo ao Senhor nesta semana, ó Deus, que começamos hoje, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor do nosso poderoso Deus, a comunhão, o consolo, a direção e a intrepidez do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém.